Irmãos, preparem seus corações para o que vocês estão prestes a ouvir, porque o que vou revelar neste momento pode transformar completamente sua compreensão sobre os últimos dias. Há revelações escondidas nas Escrituras Sagradas que a maioria dos cristãos nunca descobriu, sinais tão claros quanto o nascer do sol que apontam para o momento exato em que Cristo virá buscar sua igreja. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a descobrir não pode ser encontrado em qualquer lugar. Vocês sabem, meus queridos irmãos, que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24 versículo 36, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Muitos param por aí e pensam que isso encerra a conversa. Mas eu lhes digo hoje que essa é apenas a superfície de uma verdade muito mais profunda e reveladora. Quando nosso Senhor Jesus proferiu essas palavras, ele estava falando a homens que ainda não haviam recebido o Espírito Santo, homens que não tinham acesso às revelações completas que seriam dadas aos apóstolos após sua ressurreição. O próprio Jesus disse em João capítulo 16 versículo 13, mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Prestem atenção nesta palavra profética, vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo foi dado à Igreja justamente para nos revelar os mistérios do futuro, os sinais dos tempos, o cronograma divino que estava oculto desde a fundação do mundo. Vamos mergulhar nas Escrituras e descobrir o que poucos ousaram explorar. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo escreve, mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem, a paz e segurança, então, lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Percebem a diferença? Para o mundo, Jesus virá como ladrão. Mas para nós, os filhos da luz, ele não nos surpreenderá como ladrão. Paulo está dizendo claramente que nós podemos e devemos conhecer os sinais, os tempos e as épocas. Agora, deixe-me revelar algo extraordinário que está acontecendo diante dos nossos olhos. Vocês sabem que estamos vivendo na geração da figueira? Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículos 32 e 33, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. A figueira é Israel, meus amados. E em maio de 1948, após quase 2000 anos de dispersão, Israel voltou a ser nação. A figueira brotou. Jesus disse que a geração que visse isso não passaria sem que todas essas coisas acontecessem. Uma geração bíblica são 70 anos, conforme Salmos capítulo 90 versículo 10. 1948 mais 70 anos nos leva a 2018. Mas o Senhor também disse que os dias seriam abreviados por causa dos escolhidos, em Mateus capítulo 24 versículo 22. Estamos vivendo exatamente nesses dias abreviados, no tempo da graça que está chegando ao fim. Mas há mais, muito mais. Vocês conhecem a profecia das 70 semanas de Daniel? Em Daniel capítulo 9 versículos 24 a 27, o anjo Gabriel revela a Daniel um cronograma profético preciso sobre a vinda do Messias e os últimos tempos. 69 semanas proféticas se cumpriram exatamente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Falta apenas uma semana, 7 anos, conhecida como a Grande Tribulação. E aqui está o que poucos perceberam. Antes dessa última semana começar, a igreja será arrebatada. Paulo revela esse mistério em 1 aos Coríntios capítulo 15 versículos 51 e 52, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Prestem atenção na expressão num momento. No grego original, a palavra usada é átomos, de onde vem nossa palavra átomo. Significa algo indivisível, instantâneo, mais rápido que um piscar de olhos. O arrebatamento será tão rápido que será imperceptível ao olho humano. Agora, deixe-me mostrar algo que vai abalar suas estruturas. Vocês sabem que Deus trabalha com padrões? Ele faz tudo de acordo com um cronograma perfeito. Observem as festas judaicas em Levítico capítulo 23.
Cada festa é uma sombra das coisas que haveriam de vir, como diz Colossenses capítulo 2 versículo 17. A Páscoa se cumpriu na crucificação de Jesus. A festa dos pães asmos se cumpriu no seu sepultamento. A festa das primícias se cumpriu na sua ressurreição. O Pentecostes se cumpriu na descida do Espírito Santo. Todas as festas da primavera se cumpriram exatamente nas datas estabelecidas por Deus há milhares de anos. Agora, faltam as 3 festas do outono, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. E aqui está o mistério revelado: a festa das trombetas representa o arrebatamento da igreja. É a única festa que acontece no primeiro dia do mês, quando a lua nova mal pode ser vista. Por isso Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, porque dependia da observação da lua nova em Jerusalém. Mas nós sabemos a época. A festa das trombetas sempre acontece no início do outono judaico, entre setembro e outubro do nosso calendário. E observem este detalhe profético: é chamada de o dia que ninguém sabe, porque dependia da confirmação visual da lua nova. Irmãos, vocês percebem onde estamos? Todos os sinais estão se cumprindo simultaneamente. Israel de volta à sua terra, Jerusalém sob controle judaico desde 1967, o templo pronto para ser reconstruído, a tecnologia da marca da besta já disponível, terremotos aumentando em frequência e intensidade, pestilências como nunca vistas, guerras e rumores de guerras por toda parte. Jesus disse em Lucas capítulo 21 versículos 25 e 26, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Vocês têm visto as mudanças climáticas extremas? Os fenômenos celestes incomuns? A angústia das nações diante de crises econômicas, pandemias, conflitos internacionais? Tudo isso são as dores de parto de que Jesus falou em Mateus capítulo 24 versículo 8. Mas há um sinal ainda mais específico que poucos estão observando. Em Isaías capítulo 66 versículos 7 e 8, lemos: antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho homem. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Essa profecia se refere ao renascimento de Israel como nação em um único dia, 14 de maio de 1948. Mas prestem atenção, ela também fala de um filho homem que nasce antes das dores de parto. Esse filho homem é a igreja, que será arrebatada antes da grande tribulação, as dores de parto dos últimos tempos. Em Apocalipse capítulo 12 versículos 1 a 5, João vê a mesma visão: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher representa Israel. Ela dá à luz um filho homem que será arrebatado para Deus e para o seu trono antes que o dragão, que é Satanás, possa devorá-lo. Meus queridos irmãos, estamos vivendo no cumprimento exato dessa profecia. O filho homem, que somos nós, a igreja, está prestes a ser arrebatado. E quando isso acontecer, começará a grande tribulação de 7 anos, período em que Deus derramará sua ira sobre a terra. Mas vocês querem saber quando exatamente isso vai acontecer? Prestem atenção neste cálculo profético baseado nas próprias Escrituras. Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículo 22 que os dias seriam abreviados por causa dos escolhidos. A palavra abreviado no grego significa cortado curto, encurtado. Se a geração da figueira são 70 anos a partir de 1948, chegamos a 2018. Mas se os dias são abreviados, podemos estar falando de 65 ou 60 anos. Isso nos leva aos anos entre 2013 e 2025. Agora, observem as festas das trombetas nesse período. Cada ano, entre setembro e outubro, temos uma janela profética para o arrebatamento. E há padrões específicos que indicam anos de maior probabilidade. Anos de jubileu, anos sabáticos, alinhamentos celestiais únicos. O mais impressionante é que estamos vendo o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2 versículo 31, o sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. As luas de sangue e os eclipses solares têm acontecido exatamente nas festas judaicas, algo extremamente raro que aponta para eventos proféticos iminentes. Irmãos, quando olhamos para 2 Pedro capítulo 3 versículos 3 e 4, vemos uma profecia sobre os últimos dias, sabendo primeiro isto,
que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quantos hoje não estão dizendo exatamente isso? Jesus não voltou, os cristãos sempre falaram do fim do mundo e nada aconteceu. Mas Pedro continua no versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. Deus não está atrasado. Ele está no cronograma perfeito. E nós, que somos filhos da luz, precisamos estar preparados e vigilantes. Jesus disse em Marcos capítulo 13 versículo 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A palavra vigiai significa manter-se acordado, estar alerta. Não é uma vigília passiva, mas ativa. Devemos observar os sinais, estudar as profecias, manter nossos corações preparados. E aqui está algo que vai impactar vocês: o arrebatamento não será apenas um evento futuro, mas uma realidade presente para aqueles que estão verdadeiramente preparados. Jesus disse em João capítulo 14 versículos 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Prestem atenção, ele disse virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Isso é diferente da segunda vinda, quando ele virá com a igreja para estabelecer seu reino na terra. No arrebatamento, ele vem para nos levar. Na segunda vinda, ele vem para ficar. Meus amados irmãos, o tempo está se esgotando. Cada dia que passa nos aproxima mais desse momento glorioso. Mas também nos aproxima do tempo de angústia que virá sobre toda a terra. A pergunta que cada um precisa fazer é: estou preparado? Preparado não significa apenas ter aceitado Jesus como Salvador, embora isso seja fundamental. Significa viver uma vida de santidade, de oração, de comunhão íntima com Deus. Significa estar ocupado na obra do Mestre, ganhando almas, discipulando vidas, sendo sal e luz neste mundo em trevas. O apóstolo João, em 1ª Epístola de João capítulo 3 versículo 2 e 3, nos diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Vejam, quem tem a esperança do arrebatamento se purifica. Não é uma doutrina apenas para nos consolar, mas para nos santificar. É um chamado à pureza, à vigilância, ao zelo espiritual. Quando Jesus se manifestar nas nuvens e soar a trombeta de Deus, apenas aqueles que estiverem preparados subirão. Os mornos, os negligentes, os que se conformaram com este mundo, ficarão para passar pela grande tribulação e aprender através do sofrimento o que não quiseram aprender através da graça. Este é o momento de decisão, meus irmãos. Este é o tempo de se preparar. Não sabemos se será nesta festa das trombetas, na próxima, ou em qual momento exato dentro dessa janela profética que estamos vivendo. Mas sabemos que está próximo, às portas. Por isso, não percam tempo com as coisas deste mundo. Não se deixem enganar pelas filosofias vazias, pelas falsas doutrinas, pelos pregadores que falam apenas o que os ouvidos querem ouvir. Busquem a verdade nas Escrituras. Orem sem cessar. Jejuem. Consagrem suas vidas totalmente ao Senhor. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. O tempo é curto, mas a recompensa é eterna. Que Deus abençoe a todos vocês, e que possamos nos encontrar nas nuvens quando soar a última trombeta. Amém e amém.